Pode se assentar, amados irmãos. Estamos muito alegres, amados, de todos terem vindo nessa noite. E hoje nós vamos falar sobre um teminha. Geralmente, quando é minha vez de pregar, eu gosto, pelo menos para mim, pelo menos sempre para mim, é um assunto extraordinário. Às vezes as pessoas, talvez vocês, e não é necessário que vocês achem, nossa, eu preciso aplicar isso na minha vida. Geralmente, quando eu prego, primeiro, para mim, aquilo fez muito sentido para mim. Hoje é um desses dias, só que isso nós estávamos vendo alguns dias atrás, que para uma pessoa, para você aprender algo, para você captar uma filosofia por inteiro, você precisa continuamente estar aprendendo sobre aquilo. É que nem nós entrarmos em um curso de alemão ou inglês. É impossível aprender uma língua nova em um dia. É impossível. Mas a recorrência, se você fizer mais e mais aulas, se você praticar e praticar mais, assim é com o nosso emocional e também assim é a nossa vida espiritual, principalmente a nossa vida espiritual. Então, é importantíssimo, amados irmãos, nós estarmos aqui sempre, tanto nas quintas-feiras, nós encerramos o curso na quinta-feira, nós passamos ao longo de um ano inteiro, cada quinta-feira nós estávamos aqui aprendendo, chovendo, não chovendo, frio ou calor, nós estávamos aqui aprendendo. Então, uma lição atrás da outra forma o nosso pensamento, e no dia da adversidade, principalmente, nós estaremos seguros. Por quê? Porque a prática, e assim é na nossa vida espiritual, o Espírito Santo vai agindo dentro de nós, não é de uma hora para outra, mas, então, o que eu quero dizer com tudo isso hoje nós vamos aprender uma pequena lição, mas que faz parte de muitas lições, que nós podemos, eventualmente, mais para frente, passar também. Nós queremos falar sobre contentamento, sobre estar contente. E nós vamos ver, primeiro apresentar o problema da falta de contentamento, ver o quão perigoso é, principalmente para o cristão, a falta de estar em paz, a falta de contentamento, o que isso pode gerar, o que pode estar gerando isso na sua vida, e depois aplicar de forma, através do Evangelho, através da palavra, olhando para uma passagem da palavra de Deus, nós olharmos e termos uma pequena lição, o que fazer para nós termos mais contentamento, e para estarmos mais contentes. Então, amados, imaginem, eu estava escutando o rádio, acho que vai ter uma promoção, não sei quem está fazendo essa promoção, aqui na cidade, quem tiver a casa mais decorada, acho que vai ganhar uma viagem lá para Cancún, não sei, vai ser uma viagem toda paga, vai ser para quem tiver a casa mais decorada. Eu estava pensando, se eu ganhasse esse prêmio, imagina que você ganhasse esse prêmio, mas a única condição, você ganha esse prêmio, você vai estar hospedado nos melhores hotéis, você vai ir para os pontos turísticos que vão encher os seus olhos, mas a empresa que te dá o prêmio, ela pede uma coisa só de ti. Em todo o momento da sua viagem, digamos que ela é 2 semanas essa viagem, com tudo pago, tudo incluso, em todo momento da viagem você precisa reclamar de tudo, de absolutamente tudo, você tem que ficar descontente com tudo. Você vai chegar no hotel e é o melhor hotel, mas você vai começar a reclamar, esse hotel está muito ruim, está muito sujo, eu queria estar no outro, olha, esse ponto turístico está muito ruim. A única regra é estar descontente com tudo. A maioria das pessoas iria discordar, eu não consigo viajar para o melhor lugar, com o melhor hotel, tendo tudo pago, e estar o tempo todo de cara fechada. Mas, amados, é dessa forma que muitos de nós vivemos hoje. É dessa forma que muitos cristãos hoje vivem, descontentes. Apesar de que todas as coisas contribuam para que nós tenhamos uma vida melhor, nós andamos sempre rabugentos, nós sempre tentamos
sempre tentamos achar alguma coisa onde nós não estamos contentes. E tem um livro de um puritano que ele chama assim, existe uma joia, a joia rara do contentamento. Achar uma pessoa que está contente com a sua situação é raríssimo. É raro de doer, não existe, é quase impossível achar uma pessoa que está contente com todas as coisas. Muito mais achar um cristão que está contente com todas as coisas. Então, a pergunta que é essencial para fazer neste momento é: por que é importante falar sobre contentamento? Por que é importante nós olharmos novamente para o fato de que nós podemos estar vivendo uma vida de descontentamento e logo uma vida de pecados, amados? Esse é o grande problema. O contentamento, ele gera vários pecados. E nós sabemos que uma vida descontente não era para os cristãos estarem vivendo. Quem deveria estar vivendo apenas uma vida de descontentamento é o mundo. A Bíblia nos diz, Paulo, quando ele diz lá em Efésios 2:12, vamos abrir esse versículo. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele nos descreve qual era a nossa condição antes de nós conhecermos a Cristo, ou seja, pessoas mundanas. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, longe de Deus, mundanos. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. É normal, nós não deveríamos nos surpreender se o mundo vive uma vida completamente descontente. E isso nós como cristãos, nós não deveríamos nos surpreender, porque o mundo, o apóstolo Paulo já disse, por estarem longe de Deus, eles não têm esperança. Mas Jefferson, o mundo tem esperança, eles têm esperança no governo, eles têm esperança, eles podem ter esperança no seu dinheiro, eles podem ter esperança nos seus familiares. Mas veja, amados, essas esperanças, elas são limitadas tanto ao tempo. Elas estão limitadas, os nossos familiares são limitados, um dia vão acabar. O nosso dinheiro um dia vai acabar. O governo, entra e sai governo, vai acabar. Então, a esperança do mundo nunca é em algo eterno. Por isso que Paulo diz, aqueles que não têm Deus, eles não têm uma esperança verdadeira. Eles vivem sem esperança. É óbvio que eles vão estar em descontentes. É óbvio que não é difícil de entender que eles vão viver uma vida descontentes. Eles vão o tempo inteiro estar achando coisas novas para tentar manter a sua esperança. Mas, diferente do crente, o mundo, ele está o tempo inteiro descontente. Pense, amados irmãos, nós temos sempre, hoje nós relembramos também, nós tivemos uma reunião, nos nossos irmãos ucranianos. Pense em nós sempre estamos orando por eles, pense em quanta tristeza eles estão passando por causa da guerra. Mas agora imagine se o governo russo estivesse contente com o território que ele já tem. Não teríamos essa guerra. Mas imagine, amados irmãos, se nós, como cristãos, estivéssemos contentes com os nossos empregos. Imagine se as pessoas estivessem contentes com os seus cônjuges, se estivessem contentes com seus casamentos. Provavelmente nós não teríamos centros de prostituição, nós não teríamos, se pessoas estivessem contentes com seus casamentos, com seu trabalho. As pessoas evitariam guerras, as pessoas evitariam brigas, se elas estivessem mais contentes com o que Deus dá para elas. Então, logo, isso nós podemos olhar que isso gera o quê? Luxúria,
gera inveja. Se eu não estou contente com a grama do meu quintal, eu olho para a grama do vizinho, que é sempre mais verde, como sempre diz, né? Inveja, a malícia, a ira. As pessoas, elas ficam iradas, se eu tivesse aposentado, mas aí é quando elas se aposentam, poxa, mas agora não tenho mais nada para fazer na vida, a minha vida é uma tristeza, sempre descontentes. Amados, isso é normal do mundo. Paulo disse, eles vivem sem esperança, mas quanto a nós, relacionado a nós, isso não nos condiz, isso não diz a nós. Por estarem longe de Deus, eles nunca encontrarão descanso verdadeiro. Isaías 57, 20 nos diz isso. Eles não têm paz. Isaías 57, 20, podemos ler esse versículo. Os perversos, porém, são como o mar agitado, que nunca se aquieta, e revolve lama e sujeira sem parar. Eles nunca estão em paz. Os do mundo, eles sempre estão agitados. Amanhã de manhã alguns vão levantar e vão pensar em quantos eles vão ter que pisar em cima para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais fama, quantos eles vão ter que enganar. Então, o mundo está sempre, isso é normal do mundo. O mar agitado, nunca está calmo, nunca está quieto. E infelizmente, muitos cristãos são assim também. O mundo não consegue ver, muitas vezes, um cristão. Nós deveríamos ser, quando Jesus diz, vocês são a luz e o sal do mundo, será que é sobre o que Jesus estava falando? Será que ele estava falando sobre algumas regras de vestimenta? Ou será que Jesus estava falando sobre vocês, queridos seguidores? Vocês têm uma outra esperança. O mundo não tem a esperança. O mundo pode se vestir igual a vocês, o mundo pode ter as boas morais que vocês, mas se eles não tiverem a mesma esperança que vocês têm uma esperança de vida. Por isso que vocês são luz e sal neste mundo. Porque vocês têm uma esperança diferente. Vocês têm uma outra esperança. E amados, pensemos um pouquinho agora para trás. Todos nós passamos pelo colégio, nós aprendemos sobre a revolução industrial, a era das máquinas, principalmente agora na era da tecnologia. Amados, veja como a nossa vida melhorou. Hoje, para nós, se nós perguntarmos aos nossos avós, aos nossos antepassados, para nós conseguirmos alimento, por exemplo, um exemplo bem fraco, mas para conseguir alimentos, você precisava ir ao supermercado, você precisava isso. Hoje não, você senta no seu sofá, você liga o seu celular, você apenas com 2, 3 cliques, a sua comida chega. Outras tantas inovações que melhoraram, aparentemente deveriam ter melhorado. Doenças que antigamente pessoas morriam, hoje são doenças assim que, poxa, alguém morreu por essa doença alguma vez? Hoje já existem remédios, se evoluiu, as pessoas deveriam hoje estarem muito mais contentes com a situação, com as evoluções. Mas o que se vê é justamente ao contrário, as pessoas estão cada vez mais descontentes. A ver que a depressão, as ansiedades estão tomando conta, as fobias de todos os tipos são criadas, porque as pessoas estão cada vez mais descontentes, e deveria ser ao contrário. Mas amados, nós que lemos a palavra de Deus, nós lemos, como Paulo disse aos Efésios, o mundo vive sem esperança, porque eles vivem longe de Deus. E nós queremos olhar rapidamente para um exemplo hoje, o apóstolo Paulo, e ver como ele é o nosso, depois de Cristo, logicamente, ele é o nosso maior exemplo de contentamento. E o que nós devemos fazer quando nós somos tentados a ficar resmungões. Nós vemos, por exemplo, da mesma forma que o contentamento é uma joia rara,
Jesus, lá em Mateus 13, 14, ele disse que o evangelho também era uma joia rara. Era algo que era raro de se encontrar. O evangelho era aquele que encontra o evangelho, ele vende todas as coisas para comprar aquela joia. Jesus disse lá em Mateus 13, 14. Um dia o apóstolo Paulo, no caminho a Damasco, ele encontrou essa joia rara. E muito pelo contrário do que muitas igrejas pregam, do que muitos hinos pregam, a vida com Deus, o apóstolo Paulo nos ensina que depois que nós encontramos a joia rara do evangelho, nem sempre as coisas vão bem. Se nós olharmos para o apóstolo Paulo, a partir do momento em que ele conheceu o evangelho, ele sofre de uma maneira terrível. A ver, amados irmãos, que a primeira vez que Paulo vê Jesus, ele fica cego. A Bíblia diz que uma luz vem e Paulo fica cego por causa daquela luz. Então ele fica cego e logo depois Ananias vai lá orar por ele, a sua visão é restaurada. Mas não bastasse só isso, mas Paulo, a sua trajetória inteira até o final da sua vida, nos ensina sobre o que é uma vida de contentamento. O que é estar contente o tempo inteiro. Então nós temos, por exemplo, a história de Atos, capítulo de número 16. E aqui agora eu quero entrar de fato nesse exemplo. Atos, capítulo de número 16. E o versículo... Nós não precisamos ler todos os versículos, né? Mas o contexto é que Paulo estava pregando em uma cidade, e aqui nós estamos presenciando a fundação de uma igreja, a plantação de uma igreja. Vejamos quais são os meios que Deus usa para plantar uma igreja. No versículo 16, capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, Paulo e Silas, né, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Paulo expulsou um demônio de uma jovem. Aí, amados, para nós não lermos, os senhores daquela moça se revoltaram e colocaram Paulo e Silas na prisão. Os irmãos sabem dessa história. No 22, a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Paulo e Silas não foram apenas levados à prisão, eles foram açoitados, suas costas foram machucadas, eles foram colocados em vergonha pública, em humilhação pública. No versículo 25, veja o que Paulo e Silas estavam fazendo, e perto da meia-noite, Paulo e Silas reclamavam. Não, eles estavam orando, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E o carcereiro, acordando, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Para os irmãos que não entendem esse versículo aqui, o carcereiro era responsável por guardar os aprisionados. Se por acaso os aprisionados fugissem, quem responderia seria o carcereiro, com a própria vida. O carcereiro viu, agora todo mundo fugiu, se eu me matar agora, ou não, depois alguém vão me matar igual. Então, por isso que ele queria se suicidar aqui. Paulo, então, ele diz:
Paulo, no versículo 28, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo diz: não te preocupe, ninguém fugiu, não precisa tirar a tua vida. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Amados, aqui nós estamos testemunhando a plantação de uma igreja em Filipos. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Esse é o versículo. Serás salvo tu e tua casa. Amados, somente o Espírito Santo pode colocar dentro de um mundano essa pergunta e perguntar: o que eu preciso fazer para ser salvo? O Espírito Santo entrou no carcereiro e ele perguntou: Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Amados irmãos, olhemos para um momento e vejamos, se Paulo e Silas estivessem murmurando naquele momento: poxa vida, nós estamos aqui, Deus nos abandonou, chicotadas, só porque nós não temos culpa nenhuma, Silas. Nós estamos aqui nessa prisão, talvez nós venhamos morrer, não, eles não reclamam. O contentamento na vida de Paulo é nítido, porque eles louvam e oram ao Senhor. E amados, os irmãos sabem principalmente quantos hinos são baseados nessa parte aqui. Qual que é o ensinamento desses hinos? As correntes, Deus vai quebrar suas correntes, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abrir a prisão. Amados, a única coisa que estes versículos querem nos ensinar: o que nós devemos fazer na adversidade. Veja o que Deus está fazendo através da adversidade. Veja o que nós devemos fazer no momento que nós formos tentados a ser descontentes. Paulo e Silas, eles cantavam. E eles não estavam cantando simplesmente: Deus, eu acho que o Senhor vai dar. Não, eles estavam relembrando as maravilhas de Cristo, eles estavam relembrando a beleza de Cristo, estavam relembrando os atributos de Deus. Pensem quantas vezes nós saímos das quintas-feiras aqui alegres, porque nós conhecemos o amor de Deus, porque nós fomos enchidos de como Deus é glorioso, como Deus é maravilhoso, como Cristo é belo. Isso que nos traz alegria. Então, Paulo e Silas, eles estavam contentes apesar da situação, e isso nos mostra, essa é a grande lição aqui. Quando nós formos tentados a reclamar, olhemos para este exemplo, que uma das coisas que nós devemos fazer é relembrar das belezas de Cristo, relembrar da joia rara que é o Evangelho. Pense, Cristo ele falou que aqueles que encontram o Evangelho, eles encontraram um tesouro. Pedro ele diz assim: a vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Já disse outra vez isso: se juntarmos todo o ouro do mundo, todo o dinheiro do mundo, não é valioso tanto quanto a nossa fé é valiosa. Pedro diz isso. Quem encontrou Cristo, a joia preciosa do Evangelho, então ele não consegue reclamar apesar da situação que o mundo, que as pessoas impõem. Então, apesar de tanta dor, Paulo e Silas, eles estão cantando, louvando a Deus. Isso tem consequências, por exemplo, tem consequências imediatas, como nós lemos. Os prisioneiros estavam escutando Paulo e Silas cantar. Os que estavam do lado. A consequência, logo depois, é uma pessoa se voltando a Jesus. Um terremoto, e uma pessoa se voltando para Jesus, e mais longe, uma igreja sendo fundada.
E nós lemos aqui antes, né, a trajetória aqui se envolve em outras pessoas, como Lídia. E aqui é fundada a igreja dos Filipenses. E então, aqui há um milagre. Há um terremoto e um soldado que quase quase se suicidou, mas ele se converte graças a Jesus Cristo, pois ele convenceu o coração, mas ele usou, veja o que Deus usou para fundar uma igreja, veja o que Deus usa para levantar, para fazer uma plantação de uma igreja lá em Filipos. Então, assim, isso nos mostra que em momentos de intensa agonia, parece que quanto mais tenso, quanto mais pior forem as situações, a paz e a alegria, elas brilham mais no crente. É como nós sempre dizemos, por que você precisa usar uma lanterna de dia? Você precisa de luz à noite, quando a escuridão vem. Você precisa de paz e alegria quando a escuridão vier na sua vida. Veja a escuridão que Paulo e Silas estavam passando. Eles tinham certeza de um futuro bom? Não. Pensem, as prisões, amados irmãos, não existia direitos humanos naquela época. Não existia uma câmara de deputados decidindo se vai ter alimentos, se vai ter roupas, agasalhos para os prisioneiros. Não, amados, as prisões eram degradantes, nada comparadas aos açoites. Então, isso se no próximo dia o rei não decidisse cortar a cabeça dos prisioneiros. Não havia esperança alguma, a não ser a joia preciosa do Evangelho para Paulo e Silas naquele momento. Não há joia mais preciosa do que o Evangelho na vida de um cristão. E quando o crente ele passa por momentos de dificuldade, por momentos de escuridão, a paz e a alegria no crente, eles brilham muito mais. Então aprenda a estar contente em momentos de dificuldade, porque é disso que o mundo precisa, de sal e luz, porque a sua luz irá brilhar. Qual é essa luz? Contentamento. O mundo olha para você e diz: como? Como uma pessoa que está indo na igreja, como essa pessoa tem paz, como essa pessoa pode ter alegria, passando pelo pior ano da sua vida? Estávamos falando esses dias, tem até um negocinho no Instagram de muitas pessoas reclamando desse ano. Daí algumas pessoas dizem: como posso reclamar do 2024 se aconteceu isso. Mas muitas pessoas tiveram um péssimo ano. Muitos cristãos tiveram um péssimo ano. Muitos cristãos chegam no final do ano e dizem: mas eu queria ter feito tanta coisa esse ano, não consegui. E aí o mundo não tem esperança. É normal que eles fiquem descontentes, mas o cristão não, pois nós sabemos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por muitas perdas neste ano, mas nós jamais conseguimos perder o nosso principal ouro, que é Cristo, que é a joia preciosa do Evangelho. Então, agora nós vamos, por exemplo, para Filipenses 4:11. Anos depois, ou algum tempo depois, Paulo ele escreve a essa mesma igreja. Veja que interessante isso. Paulo agora está escrevendo uma carta. Ele está em outro lugar e ele está escrevendo uma carta aos Filipenses, a igreja que ele plantou, que Deus plantou através da prisão, do terremoto, né? Enfim, pessoas se converteram ali, uma igreja foi fundada. Agora Paulo ele escreve a carta aos Filipenses. E essa é a carta da alegria. Nós sabemos também o contexto da escrita dessa carta, é que Paulo está também de novo numa prisão. Paulo ele fala no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, no 10:
capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me alegrei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viu, amados irmãos, como é ridículo usar esse versículo e dizer que nós podemos fazer todas as coisas, porque Deus me fortalece. Esse versículo não está dizendo sobre fazer coisas. Paulo está dizendo assim: posso passar por todas essas situações. O contexto aqui, Paulo estava agradecendo por uma oferta que os filipenses estavam mandando para ele. Os filipenses reuniram lá um dinheiro e estavam mandando para Paulo. Paulo diz: olha, eu não sou mal agradecido, mas vocês vão me mandar o dinheiro aqui, mas eu não vou ficar mais contente ou menos contente, dependendo da oferta que vocês me mandarem. Paulo não estava sendo mal agradecido, mas Paulo está dizendo, sim, ó, eu já sei o que é passar necessidade. E os filipenses entendem isso, por quê? Porque eles sabem da história, da fundação da igreja deles. Paulo estava numa prisão, um terremoto aconteceu, eles levaram chicotadas nas costas. Paulo estava talvez abatido, mas Paulo diz assim: eu sei estar abatido e sei estar alegre. Posso passar por todas essas coisas. Sei estar passando fome e sei o que é ter muita comida. Sei o que é ter pouco dinheiro ou nenhum dinheiro e sei o que é ter muito dinheiro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o que Paulo nos ensina é, apesar das situações do dia a dia, o nosso contentamento em Deus não pode aumentar ou diminuir. É como se Paulo estivesse falando assim: olha, eu já aprendi que em meio ao contentamento, uma igreja, por exemplo, pode nascer. Se Paulo e Silas não estivessem contentes, reclamando, que luz eles iriam brilhar no meio da escuridão, no meio da prisão. Então, o contentamento, aprender a estar contente, é óbvio que eu não ensino, nós não olhamos hoje para como ter mais contentamento, mas por isso que eu falei que isso é uma pequena lição. Comecemos com isso, comecemos colocando um tijolo por vez. Medite nisso, comece a olhar para a joia preciosa que é o Evangelho, e veja que se nós perdermos tudo nessa vida, jamais perderemos o Evangelho, que é a coisa mais preciosa, a nossa maior e única esperança. Você que recebeu de Cristo a fé, saiba que você recebeu o maior tesouro, assim como Jesus diz lá em Mateus 13, a parábola, onde ele diz que alguém encontrou uma joia preciosa, e ele vendeu todas as outras coisas e comprou aquela joia. Você encontrou uma joia rara. E agora, Paulo, ele nos ensina, contente-se. Contente-se não é assim, eu tenho isso aqui. Não. A sua fé é a coisa mais preciosa. Sim, sei, existem muitas dificuldades, existem muitas lágrimas derramadas, existem muitas tristezas. Como nós dissemos na semana retrasada, não é que o cristão não pode passar por ansiedades. Não é que ele só pode, mas ele vai passar por medos e ansiedades. Mas estejamos firmes no fato de que Deus está no controle de todas as coisas. Paulo diria para nós: olha, talvez Deus esteja plantando uma igreja através disso. É óbvio que
todos os nossos sofrimentos não é uma plantação de igreja, mas Deus sabe o que está fazendo. Estamos olhando para Paulo, e Paulo nos diz, Deus sabe o que está fazendo. Assim como o nosso maior exemplo de dor e sofrimento, Cristo Jesus. Se nós olharmos apenas para Cristo Jesus, como eu sempre falo, nós vemos muita dor e sofrimento. Mas nós sabemos hoje, Deus sabe o que estava fazendo. Amém? Vamos nos pôr de pé e vamos orar.